Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Luiz Pupim, responsável pelo Centro de Treinamento da FiberX Training Center. Já com o ISP já tem algum tempo aí de caminhada, alguns já devem ter assistido palestras minhas e tal. Hoje falar um pouquinho do Wi-Fi 6, a evolução tecnológica do Wi-Fi com o Wi-Fi 6, o que o Wi-Fi 6 traz de novidade, e aí essas novidades, o que você, provedor, vai conseguir trazer de qualidade melhor no Wi-Fi, o porquê que o Wi-Fi 6 é uma revolução aí no mercado de rede sem fio. Tá? Para começar a falar um pouquinho de linha do tempo, a evolução do Wi-Fi, o que originou o Wi-Fi 6, o que veio antes, né, o Wi-Fi 5, o Wi-Fi 4. O Wi-Fi 4, lançado lá em 2011, mais ou menos, ficou aí em produção, efetivamente, sendo o único padrão, ou o padrão atual, né, naquela época de Wi-Fi, até 2015, quando a gente começou a encontrar aí o Wi-Fi 5, a primeira onda do Wi-Fi 5, entre 2015 e 2017, a segunda onda entre 2017 e próximo aí de 2019. Quando chegou aí perto de 2019, a gente começou a encontrar os primeiros lançamentos de equipamentos com Wi-Fi 6. Só que esses primeiros lançamentos eram baseados num pré-padrão, porque o padrão foi efetivamente ratificado, assinado, só em junho de 21. Só em junho de 21 que o padrão Wi-Fi 6 foi finalmente lançado, publicado. Só que alguns fabricantes, como estavam trabalhando no desenvolvimento, lançaram os equipamentos pré-padrão. Por isso que a gente vem escutando tanto de Wi-Fi 6 nos últimos meses, porque o padrão está completando um ano agora, nas próximas semanas, completa um ano de realmente lançado. Tá? E aqui a gente vai discutir um pouquinho o que ele traz de novidades, o porquê que ele é uma revolução para o nosso mercado. Aqui, mostrando um pouco da linha do tempo, mesmo o padrão tendo sido ratificado só em 2021, lá em 2014 o grupo de trabalho foi criado. E o grupo de trabalho tem uma participação muito forte da Huawei. A Huawei tem mais de 30%, mais de 15% de todas as propostas que o Wi-Fi 6 traz são sugeridas, foram indicadas pela Huawei. O presidente do grupo de trabalho, o Dr. Osama, é um funcionário da Huawei. Dentro do grupo de diretoria do padrão tem vários funcionários da Huawei que pertencem a esse grupo. E aí, aqui a linha de tempo, em 2014 ainda, a Huawei lançou o primeiro Wi-Fi, o primeiro protótipo de 10 GB no meio aéreo, de Wi-Fi de 10 GB. Em 2017, ela foi o primeiro fabricante a lançar um produto Wi-Fi 6. Em 2018, quando foi feita a primeira venda de um produto Wi-Fi 6. E ainda em 2019, mesmo 2 anos antes da ratificação do padrão, a Huawei já tinha o teste de Wi-Fi mais rápido do mercado. Tá? Então, o porquê do pioneirismo da Huawei, ela desde o início, já em 2014, ela já estava trabalhando na criação desse padrão que hoje a gente está começando a receber os produtos. E aí, o que é endereçado pelo Wi-Fi 6? O Wi-Fi 6 ele, veio com a proposta de solucionar os diversos problemas que o Wi-Fi tradicional tem. E endereçar também as novas demandas que o Wi-Fi está recebendo com a evolução das comunicações que a gente vem observando. E aí eu tenho, quem começou a estudar um pouco de 5G, percebeu que o Wi-Fi 6 tem o mesmo tripé do 5G, ao ponto de algumas literaturas chamam o Wi-Fi 6 do 5G indoor. Por quê? Grande parte das soluções endereçadas pelo Wi-Fi 6 são as mesmas que originaram o projeto do 5G.
baixíssima latência, alta capacidade de banda e conexões massivas. E a gente vai mostrar o que o Wi-Fi 6 endereça em cada item desse. Por que alta capacidade? Os vídeos de 8K estão exigindo aí 100 megabits por segundo para poder rodar um vídeo de 8K. O Wi-Fi 6 sofre, o Wi-Fi 5 ainda sofre quando um cliente precisa de 100 megabits por segundo. Realidade aumentada, 150 megabits por segundo e 10 milissegundos de tempo de resposta, para você ter uma realidade aumentada satisfatória. Então a gente começa a ver vários dos pedidos que as tecnologias começam a ter e que o Wi-Fi 5 não atendia, e isso que está sendo endereçado pelo Wi-Fi 6. O tripé, baixa latência, 10 milissegundos no meio aéreo, alta capacidade de banda, 10 gigabits por segundo no meio aéreo, e Massive Connection, uma densidade de conexões muito grande num pequeno espaço, que o Wi-Fi 6 endereça 1024 conexões simultâneas no mesmo access point. Tá? Outra coisa que ele pode, que o Wi-Fi 6 melhorou, a experiência de interferência entre equipamentos. Eu consigo, o Wi-Fi 6 trouxe padronização na radiofrequência para reduzir a interferência causada por APs contíguos. Qual era o maior pesadelo que a gente tinha no Wi-Fi? Eu tinha um baixo volume de conexões simultâneas, que o padrão permitia, e aí quando eu tinha uma sala como essa aqui, que tinha, o pessoal precisa de 10 megabits por segundo, está todo mundo conectado simultaneamente, por exemplo, ao lançamento de um aplicativo. Todo mundo conectado simultaneamente, eu tinha que botar um monte de access point. E quanto mais access point eu colocava, pior ficava, porque mais interferência eu tinha. E o Wi-Fi 6 ele vem endereçar isso também. Ele vem melhorar a relação sinal-ruído, diminuindo a interferência entre equipamentos vizinhos. Outra coisa, quando eu tinha eu precisava de uma rede Wi-Fi no escritório, tinha um projeto de IoT naquele mesmo escritório, com RFID, com Bluetooth, o que quer que seja. E eu tinha o vídeo monitoramento baseado em rede também, o vídeo monitoramento IP. Eu precisava de uma rede para cada coisa, eu aumentava muito o meu custo. Eu tinha que segregar em redes separadas. O Wi-Fi 6 vem para tentar endereçar esse tipo de coisa também. Dentro do próprio rádio, eu já posso ter Bluetooth, Zigbee e RFID. Então, eu não tenho que ter um rádio para RFID, um rádio para Bluetooth, um rádio para Zigbee e outro rádio para Wi-Fi. Posso colocar tudo isso dentro do mesmo equipamento, diminuindo os meus custos de implementação de rede. E como que o Wi-Fi, qual foi o milagre que o Wi-Fi 6 fez para, no mesmo 2.4 ou no mesmo 5 GB, que a gente tinha todos esses problemas e conseguia entregar o 10 megabits por segundo. Algumas coisas que ele trouxe de melhorias. Aumento da quantidade de transmissões de streams simultâneos. Enquanto no Wi-Fi 5 eu posso ter no máximo 4x4, no Wi-Fi 6 eu tenho 8x8 e dependendo do equipamento eu posso ter 12x12. Isso é uma das coisas que o 5G endereça. O 4G a gente tem uma limitação de streams simultâneos e o 5G endereça o 32x32, 64x64. Isso é uma herança do 5G para dentro do Wi-Fi. Outra coisa, na mesma faixa de frequência, o Wi-Fi 5 permitia só 234 subportadoras. No caso do Wi-Fi 6, eu posso colocar 980 subportadoras num canal de 80 MHz. Eu aumento absurdamente a quantidade de tráfego simultâneo que eu permito dentro da mesma faixa de frequência. No Wi-Fi 5, eu trabalhava com a codificação de 256 QAM, 256 códigos por frequência. No Wi-Fi 6, 1024, eu aumento 25% no aproveitamento da mesma frequência. Isso, mais uma vez, herança do 5G, coisa que está implementada no 5G para o meio outdoor, e no Wi-Fi eles conseguiram trazer isso para o Wi-Fi também.
Por isso que muitas literaturas chamam o Wi-Fi 6 de 5G indoor. Entre aspas, mas de 5G indoor. Trabalha em frequência diferente e tal, mas com tecnologias similares. Outra coisa, no Wi-Fi 5, eu tenho 3.2 microsegundos disponível para cada usuário fazer a transmissão. E aí, se eu aumento para 12, o Wi-Fi 6 aumenta para 12.8 microsegundos. Só que se eu simplesmente aumentar o tempo, eu causo mais desperdício, porque o cliente que não aproveitar, ele vai desperdiçar tempo que outro cliente poderia estar usando. Por isso que o Wi-Fi 5, ele usa um tempo tão curto, para que não haja tanto desperdício. O Wi-Fi 6, ele aumentou o tempo, só que ele trouxe o OFDMA. Enquanto o Wi-Fi 5 usa o FDM, o Wi-Fi 6 usa o FDMA. O tempo que seria desperdiçado pelo cliente que não está precisando utilizar, o outro cliente que precisa usar mais do que aquele tempo consegue reaproveitar. Essa é a vantagem que o FDMA traz em cima do FDM do Wi-Fi 5. Tá? Eu consigo dar mais tempo de transmissão para cada cliente, e se o cliente não utilizar, eu não desperdiço esse tempo. Eu posso aproveitar com outro cliente que está precisando. Outra coisa que o FDMA consegue trazer, exatamente por isso, eu consigo colocar mais gente transmitindo simultaneamente nas mesmas faixas de frequência durante o mesmo tempo. E aquela funcionalidade de diminuir a interferência entre os access points, ou seja, conseguir colocar access points mais próximos um do outro, diminuindo a interferência intercanais, eu tenho o BSS Coloring, ou seja, eu posso colocar dois APs com o mesmo canal, mesmo que vaze sinal de um para o outro, ele faz a coloração do canal e ele diminui o efeito da interferência, ou seja, se eu coloco dois APs no mesmo canal próximos, eu acabo tendo uma relação sinal-ruído no AP vizinho muito pior. E aí, com a coloração, eu consigo reduzir esse efeito de interferência. Tudo isso para quê? Para que eu consiga entregar os 10 milissegundos no meio aéreo que as aplicações estão exigindo, para que eu consiga entregar os 10 GB no meio aéreo. É claro, não vou ter um cliente que vai conseguir trafegar 10 GB. Mas enquanto no Wi-Fi 5 eu tinha 2 GB para compartilhar por todos os clientes que estão naquele access point, no Wi-Fi 6 eu tenho 10 GB para compartilhar por esses clientes. É o 100 MB anywhere. É o 100 MB para qualquer um. É a ideia que o Wi-Fi 6 traz de você finalmente conseguir um escritório 100% Wi-Fi. Aí um adendo que é 100% Wi-Fi, mas antes de você tirar todos os cabos do escritório, vê se em volta você não tem uma interferência tão grande que não vai influenciar, causar tanta interferência na sua rede. Por quê? O Wi-Fi 6, ele tem tudo isso entre os equipamentos da mesma rede. Os equipamentos da mesma rede vão conversar e não causar interferência entre eles. Agora, a rede do teu vizinho, se estiver vazando sinal para dentro da tua, vai ser ruído. E aí a gente pegou o projeto, o Denilson está aqui, a gente pegou o projeto que o cliente comprou o Wi-Fi 6, seria excelente, a gente chegou lá, tinha 200 redes interferindo na rede dele. E não há produto que vai fazer milagre. Não tem o que você fazer. Porque as outras redes não vão fazer o BSS Coloring para deixar de interferir na sua. As outras redes são Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 até. Não tem tanta inteligência embutida nelas. E aí o meio aéreo, infelizmente, é compartilhado. Isso aí não tem muito milagre a se fazer. Nenhum fabricante vai conseguir suprir esse tipo de necessidade ainda. Quem sabe, num Wi-Fi 7 ou alguma coisa assim, a gente não consiga também suprir esse último gap aí que a gente tem encontrado. Aqui os pontos que a gente mais tem que observar. A largura de banda 3 vezes maior no Wi-Fi 6, a latência 33% menor no meio aéreo,
Alta concorrência, eu consigo 4 vezes mais usuários simultâneos conectados no mesmo access point e baixo consumo. O Green IT, quanto menos consumo, melhor. Os access points em Wi-Fi 6, e o padrão Wi-Fi 6 ele também é feito para economizar a bateria do dispositivo. Ele tem também tecnologia de diminuir a quantidade de pacotes de controle que são transmitidos entre o dispositivo e o access point para economia de bateria. Aí o lema do Wi-Fi 6, que é o 100 megabits everywhere, 100 megabits para qualquer um, é a grande expectativa do Wi-Fi 6, maximizando a performance de cada um dos access points. Ou seja, eu tenho as antenas inteligentes, as antenas que direcionam o sinal para a área em que precisa de mais cobertura, retiram potência de uma área que está com menos necessidade e aumenta a potência para a área que está com mais necessidade. Direcionamento de sinal, direcionamento de streams. Um espaço está com mais cliente do que outro na mesma área de cobertura de um access point. A antena consegue direcionar melhor para um lado o sinal e diminuir do outro. Então, é tecnologia que foi aprimorada com o Wi-Fi 6. O hardware mais desenvolvido. Um access point Wi-Fi 6, se ele tiver que trabalhar no padrão Wi-Fi 5, porque o cliente tem o Wi-Fi 5, ele vai ter um desempenho melhor no Wi-Fi 5 que um access point somente Wi-Fi 5. Por quê? O hardware para o Wi-Fi 6 precisa ser mais desenvolvido, e aí, mesmo que ele tenha que reduzir para o padrão Wi-Fi 5, trabalhar no Wi-Fi 5, ele vai trabalhar melhor do que os access points somente Wi-Fi 5. O diferencial do rádio da Huawei para de outros fabricantes, a Huawei ela já tem um access point que ela consegue 12 por 12, 12 antenas de transmissão com 12 de recepção. Então eu consigo entregar muito mais largura de banda no meio aéreo, muito mais disponibilidade de comunicação no meio aéreo do que o padrão dos demais fabricantes, que é o 8 por 8. Ou seja, eu tenho 4 streams a mais de up e 4 de down do que os demais fabricantes no access point top da Huawei. Isso se eu estiver utilizando até 80 MHz de largura de banda. Com 160 ela baixa para 8 por 8, mas o mercado baixa para 4 por 4. Tá? A Smart Antenna, que eu vim comentando, para melhorar a cobertura. Eu tenho um tratamento melhor de QoS, o padrão me traz o tratamento melhor de QoS, então eu consigo separar tráfego e dar prioridade de banda para clientes específicos, clientes VIPs ou SSIDs específicos, de forma muito mais granular. E o roaming próximo a zero packet loss. O roaming inteligente, onde um access point fala com o outro, quando percebe que o cliente está andando e está perdendo o sinal, a potência de sinal de um AP e ganhando de outro, os APs já começam a se falar para fazer a transição desse cliente. Quando esse cliente tiver com uma potência menor no AP original e maior no AP destino, ele já faz o roaming sem perda de pacote. Então, um roaming mais inteligente entre os access points é outro dos padrões que o Wi-Fi 6 traz. E o porquê que nós, provedores, temos que nos preocupar com isso? Uma estatística de que em 2025 a gente deve ultrapassar 5,2 bilhões de dispositivos em Wi-Fi 6. Assim que, não sei se vocês perceberam, assim que o leilão da Anatel aconteceu, explodiu o número de dispositivos com 5G disponíveis no mercado. Claro, porque aí as operadoras começaram efetivamente a implantar o 5G no Brasil. Todo aparelho que vem com 5G vem com Wi-Fi 6. E aí a quantidade de clientes residenciais que vocês atendem, que vão ter o Wi-Fi 6 nos próximos meses, aí eu não estou falando de ano, eu estou falando de meses,
porque vão começar a comprar os novos celulares e vão te pedir o Wi-Fi 6. Porque ele é a novidade, está escrito na caixa que o meu aparelho faz Wi-Fi 6, que ele aparece o 6zinho lá do lado do sinal de Wi-Fi, e por que o meu provedor na minha casa não me atende com Wi-Fi 6? Eles vão começar a exigir cada vez mais de vocês. E aí a Huawei tem a linha de produtos para atender as residências que vocês atendem. O AX3, Dual Core e Quad Core. Esses carinhas... eu achei que era de laser, tá. Esse carinha aqui e esse carinha aqui, que eles já são Wi-Fi 6 em 2.4 e 5 GB. E o AX2, que é esse roteadorzinho, que ele é o Wi-Fi 5 em 2.4 e o Wi-Fi 6 em 5 GB. Ou seja, você, de uma forma mais econômica, você já consegue atender o cliente. Por que ele é o Wi-Fi 5 em 2.4? Para economizar hardware, para ele sair mais barato, para você começar a implementar. O cara só vai ver grande vantagem no Wi-Fi 6 se ele tiver em 5 GB. Porque no 2.4 a gente tem a mesma limitação da faixa de espectro extremamente restrita. Eu tenho 1.7 GB no meio aéreo do 2.4, enquanto no meio aéreo do 5 GB eu tenho 9.6 GB. Então, a Huawei lançou esse equipamento aqui mais simples, exatamente para atender esse mercado que precisa já ofertar alguma coisa de Wi-Fi 6, mas não precisa do rádio em 2.4, porque o cara só vai ver vantagem mesmo se estiver em cima do 5 GB. E a linha empresarial. Aí é uma linha muito mais completa. Tiveram agora, essa semana, tiveram mais 3 lançamentos de Access Point que não estão aqui, mas é uma linha bem extensa que atende desde do AP 2x2, que faz no máximo 1.7 GB, até aquele que faz o 12x12, que é o 8760X1. Tá? O único AP do mercado que faz 12x12, que é esse da Huawei, e o AP mais simples, que é aquele da ponta lá, que faz 2x2. Com aquele AP lá, eu já atendo 1.024 clientes. Só que eu só tenho 1.7 GB no meio aéreo para dividir entre os clientes. Com esse AP aqui, eu atendo 1.024 clientes, mas aí eu tenho 10 GB no meio aéreo disponível para dividir. Tá? A diferença entre os modelos é quantos clientes, quanto de banda simultânea eu vou ter para dividir entre os mesmos 1.024 clientes conectados. E aí eu tenho a linha Outdoor, que é a mesma coisa. 2x2, 4x4 e 12x12. Só que aí são 3 modelos só na linha Outdoor que a gente tem disponível. E aqui um cenário específico, que é a parte de automóveis e a parte de ferroviário e tal, que são APIs específicos para determinadas aplicações. Bom, tem aí 5 minutos para a gente conversar, tirar dúvida, quem quiser fazer pergunta. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Disponível para pergunta aí. Então, o Wi-Fi 6 ele lida muito melhor com a interferência. Mas a interferência entre vizinhos você vai continuar tendo. Infelizmente, é alguma coisa que você vai continuar tendo. Só que se todos os vizinhos estiverem com Wi-Fi 6, eles também vão lidar melhor e interferir menos na rede do seu cliente. Tá? Infelizmente, o meio aéreo ainda não foi descoberto, ainda é um hub, né? Não foi descoberto um switch para meio aéreo. O Wi-Fi 6 ele tenta endereçar um pouco melhor isso, melhorou bastante isso, mas ainda existe a interferência de redes distintas, ainda acontece. A interferência dentro de uma mesma rede é que ele endereça muito melhor. Tá? Bom dia.
Quero agradecer pelo privilégio de poder ouvir a vossa palestra. Obrigado. Fazer uma pergunta ao senhor. Nos modelos outdoor, os industriais, no Wi-Fi 6, nós temos aí a capacidade de até 10 gigabits segundo. As interfaces de rede são 10 gigabits segundo. São GBIC 10 GB, fibra ótica. Beleza. E uma outra pergunta claro que isso é uma variável muito gigante, mas a distância que essa onda ela consegue chegar. A distância, como você reduz a interferência, acaba que a distância pode ser um pouco maior do que a do Wi-Fi 5. Tá? Mas como a distância ela é a relação sinal-ruído e a potência de transmissão. A potência de transmissão não pode mudar porque a Anatel limita em 100 mW no caso do Wi-Fi. Então a gente não tem muito o que fazer. Se você pegar a documentação, em alguns países você consegue alcançar até mais, porque nesses países não há restrição de potência que existe no Brasil. Para atender os padrões Anatel, infelizmente, a potência precisa ser um pouco reduzida. Então, entre o Wi-Fi 5 e o Wi-Fi 6, a distância você não vai perceber muita diferença. No caso desses access points empresariais e nos access points outdoor, que não são com antena externa, esses outdoor eles têm a Smart Antena. Então, você pode ter realmente um ganho de distância, porque ele aumenta o ganho da antena para cobrir aqueles clientes. Só que qual é o grande problema? Eu tenho um access point outdoor com uma Smart Antena, e aí eu tenho muito cliente perto do access point e eu tenho um ou outro longe. A Smart Antena ela é feita para melhorar o sinal. Ele vai direcionar mais feixe de frequência para onde tem muito cliente e vai deixar menos feixes de frequência para aquele cliente que está muito longe. Você vai ter a conexão, mas aí com certeza não vai ter a mesma velocidade que o cara que está mais próximo. Agora, já se você tiver só gente muito distante, aí ele vai direcionar todo o sinal para aquele pessoal que está bem distante. Você pode ter um ganho aí melhor, porque a Smart Antena ela vai dar um ganho melhor de alcance no sinal. Tá? Então, tem variações de PoE. As caixinhas com 2x2 eu faço padrão AF ou AT. A caixinha de 4x4 ela já não suporta AF, ela precisa do AT, 30 watts. E as caixas 8x8 e 12x12 tem que ser o padrão BT, que é o de 90 watts. Então, quanto mais stream de frequência eu quero disponibilizar, mais consumo de energia ele vai ter. Tá? Sobre a questão do Wi-Fi 6 e suítes. Na relação, eu preciso de mais banda, tenho interface de 10 GB elétrico. A Huawei, entendo, ela deve ter uma suítes, né, que atendam essas interfaces. Sim, foram lançados, junto com a linha de Wi-Fi, foram lançados suítes que atendem também às exigências. Então, a Huawei tem, por exemplo, os access points outdoor, você tem fibra chegando no access point. Só que aí você precisa alimentar PoE também. E aí a energia não passa pela fibra. Então eu tenho switch híbrido na Huawei, que ele tem metade das portas fibras, metade UTP. A metade UTP vai injetar energia, a metade fibra vai injetar os dados. E aí a Huawei tem também um cabo, que é um cabo híbrido, que quando chega no switch ele quebra a fibra para um lado e o cobre para o outro para poder alimentar. E esse mesmo cabo, com esse cabo, ela consegue levar a PoE até 300 metros de distância. Porque o PoE, infelizmente, a gente fica limitado a 80, 90 metros no cabo Cat6. Com esse cabo híbrido, você consegue levar o PoE a 300 metros de distância. Bom, mais alguma pergunta? Se quiserem conhecer melhor os produtos, a gente tem o 11, o 21 e o 11, 21 e o 6760, a gente tem lá em cima da bancada para mostrar para vocês, vocês conseguem pegar.
O 11 e o 21, só acrescentar mais uma informação, aquela vantagem que o Wi-Fi 6 traz de você ter Zigbee, RFID e Bluetooth, o 11 e o 21 só tem o Bluetooth, e aí a partir do 51, 576051, você abre a tampinha e ele tem o espaço para você encaixar o rádio RFID ou o rádio Zigbee nele. Então ele consegue ser rádio Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee e RFID. Tá? Bom, muito obrigado. A gente vai ficar à disposição lá hoje e amanhã para explicar melhor e vocês pegarem o equipamento e verem ele na mão, sentirem o peso do equipamento. Tá? Até mais.